Pessoal, esse é um webinar assim, que a gente tem feito aí há bastante tempo já. E qual é a função dele, né? A função dele é a gente tentar passar um pouquinho desses 15 anos de empresa, onde a gente está focado em monitoração, gerenciamento, tá? E o que a gente vai falar aqui é um pouco do que a gente viveu, né, ao longo do tempo, ouvindo os clientes, ouvindo o mercado, né, os parceiros, né? E é o que a gente acha, né, a nossa visão, né, do que é fazer uma boa gestão e governança de TI, principalmente com a questão de alinhamento com o negócio. Tá? É um processo que tem uma evolução da maturidade, como vocês vão ver. Então, meu nome é Sandro Merck Vaz, eu estou lá na UP Services desde a gestação dela, ela tem 15 anos de CNPJ, mais 9 meses de gestação, vamos dizer assim. Eu era System Engineer Microsoft, blá, blá, aquelas siglas todas lá, e eu implementava os OpenMons, tá? Que é a nossa solução, certo? Que antes de existir a sigla SaaS, a gente já fazia toda a gestão do serviço. Então, esses clientes que vocês estão vendo aqui têm 15, 14 anos. Tá? Então, eu considero um case de sucesso. Depois eu fui gerente de produto, estou aí profissionalmente na TI há 25 anos e desde os meus 11 mexendo com microinformática. Eu fico aqui em São Paulo, e tem as certificações, mais ou menos clássicas. Então, a UP Services, pessoal, é uma empresa assim, que ela é focada, em monitoração de infraestrutura, gerenciamento de indicadores e governança de TI. Tá? Nós desenvolvemos aí algumas soluções, principalmente na questão de gestão à vista, aí, de visualização de indicadores, tanto de TI quanto negócio, com o carro-chefe, que são os dashboards. Tá? Então, a gente está aí 15 anos, temos vários canais no Brasil, inclusive alguns se inscreveram, devem estar aí, né? Então, agradeço a presença de todos. Então, um dos valores que nós temos aí são esses clientes aí que vocês estão vendo, né? Alguns via parceiros, outros diretamente. Embora a solução seja a mesma, em termos de módulos, de software, o que se faz em cada um desses clientes que vocês estão vendo aí, tá? Vai depender muito do nível de maturidade, nível de foco, nível de esforço, mas são cases aí, vocês estão vendo aí que tem várias Unimeds aí, que também é um caso interessante, né? Porque eles são muito voltados à gestão de indicadores, né? Alguns seguem uma linha mais ITIL, outros ainda estão na infraestrutura, mas enfim. Então, além da experiência desses 15 anos, eu acho que esse aí é um patrimônio da empresa que é bem legal. A gente vai falar, pessoal, assim, a gente vai começar com os níveis de maturidade assim, das equipes de TI referente ao gerenciamento. Tá? E aí vocês vão ver que vai ter uma pirâmide, a gente vai subindo nessa pirâmide, falando dessa maturidade, questão de infra, indicadores, causa raiz dos problemas, monitoração da experiência do usuário, e monitoração de atividades de negócio, com gestão à vista. Então, isso vocês vão ver que a gente vai subir numa pirâmide aí, porque isso foi o que aconteceu na evolução da própria empresa. Tá? A gente não tem vergonha de dizer, a gente começou com monitoração de infra. Aí os clientes e nós mesmos fomos evoluindo e hoje a gente tem cases bem complexos aí. Tá? Vou fazer um pequeno disclaimer aí. Esse webinar é para passar a experiência, tá? E a gente vai utilizar o OpenMon, as telas do OpenMon, para mostrar essa evolução.
tá? Que pode ser conseguida, né, de forma melhor, pior, diferente com qualquer outra ferramenta. Tá? A ideia é passar, expandir um pouco da visão, né, da mentalidade dessa disciplina aí. Aqui eu acho que é uma disciplina meio relegada a um, não vou dizer nem segundo plano, né? Às vezes está em quinto plano. Mas vamos lá. Agora começa. Então, pessoal, nós vemos assim que a média do mercado assim, ainda está preocupada com monitorar infraestrutura. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? Eu vou usar, se eu gosto de usar esse negocinho. Então, por quê? Normalmente acontece um problema, uma parada. Tem muitas empresas que ainda não tem nada, nem um software livre, nem... Entendeu? Tem gente que ainda coleta indicadores no Excel. Tá? E não tem problema nenhum nisso, né? A pessoa vai lá, começa dando uns pings aqui, né? Depois evolui para um SNMP, né? Mas aqui o fato, tá? Que mesmo na infraestrutura tu pode fazer um bom trabalho, tá? Como eu era System Engineer Microsoft, assim, os primeiros clientes a gente buscava nas documentações qual eram os indicadores para troubleshooting de Exchange, né? De Microsoft SQL Server, etc., para colocar uma massa de indicadores maior. Tá? Mas aqui o que eu acho que define esse nível aqui é a pessoa falar ferramenta, monitoração e receber um e-mail. Tá? Não tem problema nenhum, isso aí já ajuda muito. Tá? Mas aí ó, a gente fica numa listagem. Tá? Então tu imagina assim, ó, vou dar um exemplo de um cliente. O cara tem 2.000 hosts, 2.000 elementos. Se para cada host ele tiver 5 indicadores, uma média, assim, que eu acho até baixa, o cara vai ter 2.000 vezes 10.000 indicadores sendo coletados a cada X minutos. Então, tu imaginas que assim, uma boa implementação seria o cara ter 3% de incidentes. Então, aí já seriam, né, 10.000, serão 300 indicadores em amarelo, vermelho, warning, critical, né? Então, como é que tu vai correr atrás desses 300? Se for perto da perfeição, 1% já seriam 100. Né? Então, fica difícil, cara. A pessoa fica correndo atrás dos alarmes. Né? E como é que ela vai saber o que é mais importante? Né? Imagina, tu tá com 3 dores no corpo, assim. Qual médico que eu vou, né? Então, isso aqui já ajuda muito. Mas normalmente, né, até porque precisa de uma manutenção grande, né, isso aqui, uma frase que eu sempre digo, quando falarem que um projeto de gerenciamento, pô, ele terminou, ali ele morre. Porque isso é uma coisa que nunca vai parar. Nunca. Tem que estar sempre, tipo uma planta, né? Tem que estar sempre sendo, né, cuidada. Então, assim, a dica que a gente dá aqui, vocês vão ver que tem vários slidezinhos de dicas, assim. Né? Às vezes a pessoa está preocupada com a ferramenta, né? Às vezes a ferramenta, né, sem definição de processos, né? Quem vai cuidar dos alarmes? Né? Às vezes a ferramenta tem, como vocês vão ver mais para frente, tem relatórios, né? As pessoas não tiram relatórios, não tem uma preocupação em analisar periodicamente os indicadores, né? Às vezes tu vê assim, tu vai até nos nossos clientes que a gente faz um trabalho de conscientização, né? Sei lá, desligaram o servidor, ou trocaram o link há 1 mês, não tiraram do gerenciamento, está lá ainda, né? Alarmando. Então, tem que ter processo, tá? Tem que ter processo, senão não vai adiantar nada. Pessoal, então, eu ouço a palavra ferramenta, eu já vejo que o nível de maturidade é baixo. Tá? Se a pessoa fala em processo antes, aí sim. E mesmo na monitoração de infraestrutura, tá? Uma coisa que nós entendemos que é interessante, não adianta só receber o e-mail.
Principalmente tem gente que cria uma regra no cliente de e-mail, se vier do servidor de gerenciamento, monitoração, joga numa pasta. Né? Não. Então a gente entende que gestão à vista, tu tem um dashboard, como esse que vocês estão vendo na tela, esse aí é um exemplo bem complexo, né? Te ajuda a ver, né, de forma mais rápida. Né? Então, outro conselho que eu sempre dou, né, coloca uma TV de plasma, uma coisa mais barata, mas não coloca só dentro da TI, coloca numa área que as pessoas passem, assim, que ele já vai gerando uma cultura de gerenciamento de indicadores na empresa. TI vai estar comunicando, olha, que a gente está de olho nas coisas, né? E às vezes as outras áreas vão pedir indicadores, como vocês vão ver. Tá? Então, tem que ter um processo para diminuir downtime, entendeu? Essa é uma coisa importante. Tá? Se tu não mede, tu não gerencia, né? E tu não cobra o teu fornecedor externo ou interno, né? E se tu não avalia os recursos, às vezes tu joga dinheiro fora, né? Comprando errado. Teve um caso que eu acho que é muito interessante, assim, que a gente falou que estava com um problema no servidor, né? Depois que a gente colocou, fez o trabalho, né, de implementação, o problema estava na base de dados e na rede. Né? Ele ia investir num servidor maior e ia jogar dinheiro fora. Então, ter esse domínio, assim, é tipo uma anamnese quando a gente vai no médico. Né? O cara analisa tudo e vê onde está o problema. Então, isso é uma coisa importante. Tem que ser feito além de ficar correndo atrás dos alarmes. Tá? Então, tem uma visão desses incidentes aí, aqui já um pouco mais estruturada. Aquela listagem ali, né? Ela dá uma visão. Aqui a gente já tem um agrupamento, né? Para ver assim onde é que está, né, em termos de infra. Não sei se vocês conseguem ver aí. Uma boa dica aí do Pedro, quem quiser assistir full screen, né? Clica lá nas setinhas. Então aqui a gente tem por grupo, é Linux, é Windows, então já tem uma certa organização mesmo na base da pirâmide, né? Porque a pessoa está vendo, né? Está vendo, pô, cara, tem um incidente aqui numa impressora que é super importante para o negócio. Imagina uma impressora que imprime a nota fiscal. Embora ela seja somente uma impressora para o negócio, ela é importante. Importante não, vital, né? Vamos lá. Próxima dica. Então, aquilo que eu falei da planta, né? De cuidar, assim. Tem que fazer os ajustes, assim, né? Para que haja o alarme correto. Né? Então, às vezes, eu sempre brinco, assim, que é difícil de encontrar um cartão, assim, gerente de monitoração. Então, empresas com equipe dedicada. Né? Geralmente é alguém ali da rede que cuida de um Zabbix, de um Nagios ou de outra ferramenta aí, né? Normalmente o pessoal usa muito software livre, que é muito legal também. Tá? Tem que fazer esses ajustes e evoluir nos gerenciamentos. Né? Quem é que recebe um alarme quando um backup não funciona? Normalmente a própria ferramenta manda, assim. Mas tu não tem um ponto central onde tu vai gerenciar toda a tua infraestrutura. Esse é um desafio também bastante interessante. Aqui também, só mostrando alguns dashboards de infra dos nossos clientes, tá? A gente tira os logos ali e tudo mais, né? Mas aqui é um de VMware bem legal. Né? Tem um outro aqui da rede, assim, que é bem complexo. Né? Então, imagina, muito melhor ver assim do que ver uma listagem. Né? Aqui tu vê, de repente, que um link caiu, ou que está com um problema, né? Uma conexão com o data center, né? É muito melhor de se ver. Né? Então, esses são os exemplos aí que ou nós fazemos para o cliente, ou ele mesmo. Tem gente que já pegou o modus operandi e
barbariza. Tá? Outras dicas importantes, né? Às vezes a pessoa olha assim, vamos mesclando os dashboards com as dicas, né? O software livre ele é muito bom, cara, mas precisa de gente, né? Estudos que a gente faz de custo de propriedade, assim, às vezes o custo das pessoas chega a 80%, né, em relação ao software. Tá? Então, é muito importante assim, fazer essa avaliação, né? Porque, imagina, uma pessoa vai começar a estudar um projeto open source, né? Ela vai demorar anos para chegar no nível de excelência. Né? Então, isso tudo é grana, porque o software é livre e as pessoas também. Né? Elas precisam comer, precisam ser pagas por isso. Isso tem um custo para a empresa. Então, aqui outros exemplos de infra, né? Fazer, se o e-mail ele é importante, como normalmente, né, é em 99% das empresas, né? Vários dizem que pode cair o SAP, pode cair o RP, mas o e-mail não. Né? E aqui um detalhamento do Exchange, né? Para, se tiver um incidente, já visualizar mais rapidamente. Outra coisa que é importante que a gente vai, guardem esse slidezinho, assim, porque depois quando a gente subir na pirâmide, né, falar de causa raiz, né, é importante, né, ter uma estatística, né, de quantos incidentes tu tem, quanto tempo ele gerou a parada, quanto tempo demorou para ser resolvido, né, quantas pessoas estavam envolvidas naquilo ali, qual é o custo delas. Então, às vezes a gente faz umas contas, né? Se tu somar os incidentes do ano, assim, e se tu não sabe a causa raiz, né? Toda a equipe vai correr atrás do problema, né? Normalmente tem um problema, às vezes é um banco de dados, às vezes a aplicação, né? Aqueles outros profissionais eles gastaram o tempo deles à toa. Então às vezes a gente, até porque se vocês pretendem ter um projeto de gerenciamento estruturado nas empresas de vocês aí, é importante ter esse número, porque às vezes ele é infinitamente maior do que o custo de uma solução de gerenciamento. Tá? A gente vai falar, né, porque tudo para TI é caro, né? R$1 é caro. Agora, para o negócio, talvez não, né? Outra coisa interessante é que a gente pode já subir na maturidade da pirâmide, mesmo dentro da base dela. Né? É quando tu recebe alertas frequentes de indicadores que são sazonais. Tá? Então aqui, né, tem algumas soluções que tu pode colocar um delta no que a gente chama de baseline, né? Um exemplo, assim, se eu estou monitorando um indicador de transações de TEF, né? Ao invés de botar um threshold fixo, imagina, véspera de Natal, ali, a loja vendendo um monte, vai alarmar com certeza. Então, tu tem opções, né, dentro de algumas soluções de tu deixar os thresholds variáveis. Tá? Ele vai olhar assim, pô, nesse mesmo dia, no ano passado, qual foi o valor. Ah, tá, então ele está dentro desse range aqui, então não se alarma. Né? É uma coisa para usar com mais cuidado, né? Mas é uma coisa muito útil, né? Então, vários clientes pediram isso aí e é um diferencial aí de algumas soluções. Pô, desculpa aí, Diego Gordini, cara, o áudio não está funcionando para alguns aí. Pedimos desculpas, mas vamos mandar a apresentação depois. Então, aqui um outro exemplo de uma visão bem mais estruturada, né, de incidentes, também para o pessoal que gosta, né, de visualizar a saúde da TI. Tá? Então agora nós vamos subir na pirâmide. Pessoal. Vamos subir. Gestão de indicadores. Ó, dei uma olhadinha aqui. Ó, sou muito ruim nisso. Eita, botei errado aqui. Volta. Olha aqui, vocês estão vendo, né? Então,
isso é uma coisa muito importante, assim, as pessoas recebem os alarmes, né? Elas até têm uma percepção de, putz, isso aqui está alarmando demais, cara, sabe? Isso aqui é um incômodo. Mas quanto tempo ficou fora? Imagina que é um link, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem que ele ficou fora mais ou menos 2 horas, o indicador. E se essas 2 horas forem num período crítico do negócio, o prejuízo pode ser grande. Sabe? Pode causar um incidente, cara, uma crise, afetar a marca. Então, tu tem que fazer esse levantamento periódico, tá? Para cobrar do teu fornecedor. Então, tem um case aí de uma coordenadora de TI, cara, que ela cuidava, assim, fazia os dashboards, né? Cuidava das coisas, mas ela se focou nesses relatórios aí para fazer a gestão de indicadores, assim. E foi um case de extremo sucesso. Que ela todo mês, ó, vamos pegar aqui um outro exemplo. Ela setava ali qual era o SLA em contrato ou acordado, né? E ela visualizava assim, cara, esse fornecedor aqui não tá legal. E, se não me engano, tinha muitas filiais, né, no Brasil, fábricas, filiais de venda, assim. Então, ela conseguiu mapear onde estavam os problemas. Tinha problema de aterramento em alguns lugares, né? No outros, o pessoal desligava na hora de ir embora servidores, sabe? Aquelas coisas malucas, assim. E ao longo do tempo ela foi ajeitando isso e conseguiu um aumento da disponibilidade, assim, que até encontros aí com uma empresa multinacional, encontro com outras áreas de países, assim, eles ficaram encantados com o trabalho que ela fez. Então tem que suar. Essa é uma coisa também, tem uma coisa que eu detesto. Tá? Às vezes a pessoa acha que tem que ter uma solução next, finish que vai resolver os problemas de forma mágica. Isso é que nem emagrecer. Não tem como fazer sem esforço. Tá? Tem que suar, tem que gastar. E todo esse tempo que se gasta no gerenciamento, ele retorna, né, mais para frente em termos de tranquilidade aí do ambiente. Tá? Eu preciso ver também, além da disponibilidade, né, como é que está a performance, como é que estão as capacidades. Tá? Então, é uma coisa meio trabalhosa, uma coisa meio, entre aspas, chata. Sim, eu preciso olhar, preciso analisar, cara, esse indicador aqui é do tempo de resposta, depois vocês vão ver ali, a gente vai falar de um robô, né? Então, esse gráfico aí é da percepção do usuário. Pô, eu tive um momento de pico aqui, né? E aqui, pô, mas no geral, cara, tá dentro do que a gente acordou, o tempo total, né? Aí a gente pode correlacionar, inclusive, aqui, ó, daqui a pouco esses picos aqui, ó, pode ser algum incidente ou no web server ou na base, entendeu? Então, são outras visões que a gente tem que analisar, óbvio, né? Tu não vai poder analisar os 10 mil indicadores, tu vai ter que pegar um set daquilo que é mais crítico. E só com isso tu já faz um alinhamento com o negócio. Tá? Essa preocupação, né, é importantíssima. A outra também pô, será que eu vou precisar mesmo comprar um storage maior, trocar os discos de um servidor? Né? Então, várias soluções têm a predição futura, né? Então, isso aqui, se bem usado, tá? Traz até uma economia, assim, dizer, não, cara, na hora de fazer o orçamento, clássico, chegar lá, não, vamos com medo. Se a pessoa não tem os indicadores, ela vai no Chutágoras, né? Ah, eu acho que precisa botar mais disco no servidor, eu acho que precisa aumentar o link, eu acho isso, eu acho aquilo. E normalmente com coeficiente de cagaço alto, né? Porque se não botar no orçamento e der problema, a culpa vai ser do gestor. Tá? Então, vários cases que a gente tem, assim, eles relatam até uma surpresa das áreas financeiras, por exemplo. Porque, não, assim, a gente analisou aqui, né, o nosso ambiente e nós não vamos precisar de tantos orçamentos, de tanto dinheiro para o ano que vem, porque ele vai suportar o crescimento de 7,5% que a empresa espera alcançar. Então,
Às vezes você olha com estranheza, assim, como assim vocês não vão pedir mundos e fundos, né? Isso traz mais credibilidade para a TI. É uma questão bastante interessante. Tá? Outra coisa interessante, né? Se eu conseguir mapear um serviço de TI que suporta determinado processo de negócio, e eu tenho o número, ó, cara, isso aqui, o tempo, o prejuízo por hora ou por minuto são tantos milhares de reais, eu consigo, inclusive, dizer a perda financeira máxima possível para aquele incidente. Tá? E aí tu pode olhar aqui, ó. Aí tu também está alinhando TI com o negócio. Aí, dependendo do troubleshooting aqui, tu pode dizer, gente, isso aqui teve essa indisponibilidade, porque a gente não tem contingência, né, ou cluster, ou links redundantes, né, a gente precisa investir aqui para diminuir essa indisponibilidade e o prejuízo. Então, TI vira o jogo, né, que nem aquele livro, virando a própria mesa, né, em vez de ser culpada de tudo, né, ela começa a dizer, olha, eu preciso de orçamento para suportar esse processo de negócio. Isso é uma decisão daquela área de negócio. Quer investir, se não quiser, vai ter prejuízo. Tá? E outros estão num nível de evolução, assim. Esses exemplos eu gosto muito de contar, que isso aí saíram dos nossos clientes. Ao invés de o cara receber um relatório de Service Desk, olhar o resumo executivo, eu sei porque eu participei disso, né? Chega o gerente de TI de uma agência de viagens lá e falou, cara, tem como botar aqui quantos tickets tem por atendente, porque eu não aguento mais gerar o relatório só para isso. Ele falou, cara, vamos ver, né? Vamos acessar a base, vamos, né? A gente sempre procura, por mais maluca que seja a ideia, né? Tentar atender, né? E a partir desse exemplo aí, que eu já tenho mais de 10 anos, né? A gente foi abrindo a cabeça, não só nossa, como a dos nossos clientes, né? De fazer dashboards de outras áreas, né? Para facilitar. Não é substituir o relatório, óbvio que não, mas ter num ponto, né? Todos os indicadores que são importantes, não só para a TI quanto para o negócio. Olha essa coisa maluca que eu vou mostrar no próximo slide. Isso aqui, ó, é um dashboard de causa raiz, quando a gente nem tinha esse nome. Né? Isso aí como se fosse uma segunda via de uma conta, né, de água que a pessoa tira no poupa-tempo da vida, num site de serviços. Né? Então tinha lá 500 pessoas na fila querendo tirar a segunda via e dava problema. Onde está o problema? Entendeu? Está na geração do relatório, olha só que interessante. Aí tem um sistema de Report Output Control, entra numa fila que vai para um mainframe Unisys, né, pela rede, chega no servidor de impressão e volta para o mesmo local. Né? Então, dá para fazer um gerenciamento estruturado. Agora, compara isso com aquela lista lá do início. Tá? Vai ter uma linha lá que vai ter assim, a mainframe Unisys falhou no processo da segunda via. Talvez demore um tempão para ver, o usuário liga. Pô, estamos com um problema grave aqui. Aqui não, aqui cada área, né, vai visualizar o seu indicador e vai tomar uma ação. Né? Inclusive, além de monitorar os incidentes, né, eventualmente a gente consegue calcular os tempos de cada um, assim, para antecipar lentidões. Isso é uma coisa muito legal, um trabalho que a gente fez no cliente de governo há uns 5 anos. Então, agora a Gartner sempre dá uns nomes bonitos para as coisas, assim, I/O BVD, Infrastructure and Operation Business Value Dashboards, né, que são dashboards que integram infraestrutura e operações. Né? Então, a gente já fazia isso há muito tempo, como vocês vão ver aqui. Né? Então, aqui eu tenho na esquerda desse dashboard uma empresa da área de saúde. Né? Ele está vendo lá camadas de acesso, né? Está vendo camadas de processamento,
Tá vendo outras dependências, e à direita ele tem lá quantos usuários foram atendidos, né? Quanto tempo ali mais para baixo, indicadores de demanda, quantas consultas nos últimos 7 dias, quantas transações. Então, a gente acaba se surpreendendo, né? Porque como a gente presta o serviço, né? E eventualmente eu quero alguma coisa diferente. Eu quero ter metade infra, metade negócio. Interessante, a gente vai lá e faz, ou ele mesmo faz e depois nos manda, né? Então, a gente já está assim, subindo na pirâmide. Por quê? Porque eu estou preocupado, cara, eu não quero ver só o alarme, eu quero saber a importância desse incidente relacionado a um serviço de TI que suporta um processo de negócio. Então, imagina lá uma empresa que tem que liberar consultas, liberar exames, né? Se tem algum problema, vai ter uma massa de gente insatisfeita. Então, essa área de saúde aí, ela é muito preocupada com isso. Tá? Então, aquilo que eu falei lá atrás, né? Se eu detecto um incidente, pô, cara, e olho, cara, é banco de dados. É o cara de rede, o cara de aplicação, né? O cara de sistema, sei lá, ele vai olhar e vai dizer, ô, colega aí, o DBA, é contigo. Então, os outros ficam tranquilos. Isso é uma coisa que 15 anos visitando, né? Prospects e clientes, assim, às vezes chega numa empresa, assim, a área de TI, cara, tem sempre uma eletricidade no ar, assim, uma tensão, sabe? E aí também, às vezes, pô, cara, tem sistemas diz que é infra, né? Infra diz que tá tudo ok, e aí sistemas diz que o problema é do outro, sabe? Então, quando faz esse trabalho de dizer, gente, tá todo mundo no mesmo barco, a gente não vai brigar. Vamos colocar todos os indicadores, vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Vamos colocar todos os indicadores aqui. Olha só que legal. Isso aqui é um serviço de TI, tá? Que suporta o faturamento. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Se gerencia desde a estação do faturista, tá? O cara que gera as notas, a impressora do faturamento. Se não tiver toner, não tiver papel, não sai a nota, né? Aí entra na parte da rede, até o NoBreak que suporta aqui, ó. Print Server, tem 2 sistemas, tem UAD, né? Tem links redundantes que vão para um data center, tá? E então, se algo fica vermelho aqui, beleza. Tu diminui o downtime, tu não gasta o tempo dos outros, certo? E isso aqui também tem uma questão, tá? Guardem aqui, ó. Robô, tá? Robô. Que não adianta estar tudo lindo e maravilhoso se porventura o teu cliente acha lento. Então, agora temos uma coisa chamada Customer Experience Management, que é robô, tá? Mas nome chique, né? Então, o que se faz? Independente de toda a infra que é gerenciada, tu vai ter um sistema que vai simular o que o usuário faz do jeito que ele faz. Seja via web, né? Fazendo login no portal, acessando determinado link, seja client-server, né? Eu vou dar 2 cliques no SAP Login, entendeu? Vou botar o usuário e senha, vou botar lá /RD, não sei das quantas transações do SAP lá, e no final vou dar um logout e vou ter o tempo por passo e o tempo o tempo total, né? E se for acordado com o usuário, ó, cara, o tempo total ele tem que ficar até 20 segundos. Tu pode calcular o SLA disso, né? As últimas 24, 7 dias. A outra coisa que eu acho muito legal, assim, é tu fazer cortes de tempo. Tu ter soluções que digam, cara, não adianta eu ter um SLA lá de 99,86 se a falha aconteceu das 8 às 18. Tá? Então, o ideal é que tu faça esse SLA no corte de tempo do funcionamento aí daquele serviço, certo? Então, tu fazer a causa raiz, o IOBVD, né, com o Customer Experience Management, é um nível de maturidade alto, tá?
E se vou voltar aqui no slide anterior, e aqui por cima ainda tem os dados de negócio do faturamento. Tá? Guardem isso. Então, os robôs, os 100, né? Eles vão ajudar a identificar, assim, disponibilidade de serviço, né? Qual parte ocorre, né? Porque daqui a pouco tu sabe, cara, se está com algum problema no portal, pode ser o web server, né? Quando ele faz a consulta, passa por um application, banco de dados, né? Aí precisa ter performance, né? Então, se eu não tenho essa percepção do usuário, do impacto, da dimensão dos problemas, né? Tu chega lá e diz numa reunião da diretoria, né? Ó, pessoal, nós ficamos aqui, o faturamento 99,9 disponível. Aí o cara do faturamento olha, pô, isso não corresponde à verdade. Tá? Porque nós ficamos fora tal dia. Então, esse robô, né, essa experiência do usuário, ele é um balizador dos cálculos ITIL que se faz para disponibilidade de serviços de TI. É um complemento que a gente viu que é muito interessante. Vamos lá. Pim. E aí a gente chega, pessoal, no topo da pirâmide. E eu vou confessar para vocês assim que há 15 anos eu não imaginava que a gente fosse fazer isso. Tá? Mas isso também foi um processo de como é que se diz, de maturidade nossa. Né? Porque alguns clientes, vou contar uma historinha para vocês. Né? Quando não tinha dashboard, quando a gente estava lá na infância, o primeiro cliente nosso, que foi a Grendene, uma hora eles falaram, cara, eu quero monitorar uma venda, cara, que ela não foi agendada a produção dessa venda aí nas últimas 48 horas. Eu falei, cara, explica aí que eu sou um cara técnico, né? Ele falou, não, o cara vende lá 200 mil sandálias de plástico. Tá? Isso aí tem uma grana, né? Isso tem que ser agendada a produção disso, tá? Porque a gente tem uma meta de produzir 7,5 pares de calçado por segundo no ano. Aí fui ouvindo, daí fui entendendo, né? Pô, cara, quer fazer algo para o negócio, né? E às vezes um job do sistema, né? Um job deu uma falha e não foi processado. E aí vai atrasar a produção, vai atrasar o faturamento, o cara de vendas fica puto, né? Então nós colocamos uma linha lá, que ó, venda não processado. Tinha que ter 0. O dia que tinha é um e-mail para todo mundo. A partir desse momento, eu falei, pô, tem coisas que são interessantes, né? Então eles começaram, e o cliente também, a inteligência e a maturidade do cliente ajuda muito, né? Começaram a colocar vários outros indicadores, né? Até de produção da máquina, né? Essa máquina ficar parada, não chega naquele índice de 7,5 pares de calçado por segundo. E a gente foi levando isso para outros clientes, que pô, cara, monitorar o teu e-commerce, né, o carrinho, quanto, né, qual é o percentual de pessoas que deixam, abandonam o carrinho, né? E aí chega num ponto, cara, que tu tem aqui um dashboard de vendas. Tá? Não é BI, eu não fico minerando nada, né? É aquela mesma ideia do, pô, eu gero um relatório, mas por que eu não posso ter um relatório vivo, atualizado aqui, né? Eu quero ver, assim, as vendas nas lojas, aqui, ó, vendo nas lojas versus o meu e-commerce, né? Então, porque tudo é coleta de informação, quer seja SNMP, WMI, TXT, Query, tudo a gente coleta, né? Então, chega num ponto que se TI faz esse trabalho de alinhamento e ela mostra os seus indicadores, outras áreas naturalmente vêm. Pô, eu gostei daquele dashboard lá, tem como fazer um para mim? E TI acaba cobrando das outras áreas, né, as implementações, enfim, o custo disso. É um negócio muito legal quando acontece. Tá? Então, o que a gente já fazia há muito tempo também tem um outro nome bonito, que é o BANA, o Business Activity Monitoring. Tá?
Então, ali, vamos descrever os processos, as tecnologias, né? E analisar esses indicadores aí de desempenho dos negócios em tempo real. Então, é engraçado a gente for ouvindo necessidades dos clientes e alguma do mercado. Antes, anos de ter esses nomes bonitos, a gente já fazia a mesma coisa. Como, por exemplo, aqui, né? Um detalhamento de performance de venda de produtos por categoria, por vendedores, né? Ticket médio. Eu me lembro que isso começou também com aprovação de crédito num banco desses tipo Lausanne, daí tinha que ter um percentual de aprovação alto, assim, para eles poderem, para o negócio rodar, né? Outro aqui, né? Clientes ativos, inativos, né? Provavelmente do site aqui, né? Valor de ticket médio, transações. E tem um aqui que eu acho muito maluco também, que esse de ônibus, né? Se o faturamento médio de uma linha, né, não tiver satisfatória, vai se alarmar. Então as possibilidades são infinitas, na verdade, né? Então aí tem que identificar quais são os processos críticos, né? Tem vários casos, cases nossos assim, que o cara, sei lá, tinha 1000 hosts. Cara, não vamos monitorar 1000 hosts. Vamos identificar assim, eu sempre digo, qual é o calo, onde é que dói mais, cara? Tu recebe um telefonema do gerente, diretor, qual é que dói mais? Ah, o faturamento. Ah, é o sistema tal. Então, vamos fazer esse processo, cara. Vamos ver quais são, né? Qual é o processo crítico, quais são as métricas que tem que monitorar. Né? Então, porque não adianta colocar o dashboard com indicador puro de negócio se tu não tem um dashboard de causa raiz associado, né? Bom, mas isso é o estado da arte do gerenciamento. Né? Todo mundo envolvido, quais são, né, qual é o consenso aí né, sobre quais KPIs, né, como é que vai ser o processo, qual é a melhor forma de coletar essas informações, né, como se deseja ver, né, para ter um acompanhamento claro do KPI, né. E a partir do momento que tu pega um dado, seja de CPU, memória de disco ou de venda, ticket médio de venda, né? Tu vai poder fazer projeção futura, não do espaço em disco, mas ó, a tendência aqui é de queda, por exemplo. O que a gente pode fazer para melhorar? Não, a tendência é de crescimento. Então, o que eu preciso, né, para manter esse crescimento? E aí, né, medição contínua desses resultados. E aqui eu vou mostrar mais uns exemplos para vocês. Pedágio. E tem até um pouquinho de infra aqui, de uma fibra entre dois sites. Então, posso ter uma câmera com problema, uma cancela com problema. Esse aqui de consultas, né? O tipo de gravidade, tempo de atendimento e como é que está o workflow de atendimento. E tudo isso mandando um push para o celular ou eventualmente abrindo um ticket no Service Desk. Ó, tem uma lentidão aqui, né, na ortopedia. Olha só, o Raider Satellites aí criou um grupo de WhatsApp aí. Legal, cara. Unimed Rio Verde. Muito bem, cara. Pô, depois aí vamos falar sobre isso, gostei. Então esse é o que eu gosto muito, né? Que esse é o que mede a produção numa indústria. Né? Como é que está o atingimento da meta, né? Então, isso aí acabou acontecendo nesses 15 anos naturalmente. Que beleza. Né? Naturalmente, e depois o advento do dashboard ficou ainda mais operações por região, mas eu poderia passar, pessoal, assim, ó, pois se vocês quiserem, tem um material que a gente chama de catálogo de dashboards. Tem cada dashboard muito louco, assim, muito complexo de ser feito, sabe? De várias áreas, de logística, né? Enfim. Então, a gente
tu tem tudo isso, se tu tiver todo esse naipe de KPIs, né, de indicadores, né, se tu, né, se tu não mostra, se tu não divulga, né, foi aquela dica que eu dei lá atrás, né, tu tem que ter essa gestão à vista, né, não só dentro do setor, né. Acho um lugar muito bom para botar um telão assim com esses indicadores fazendo slideshow aí na área do café, tá? Porque aí todo mundo olha assim, pô, cadê só esse indicador aqui, né? Vocês devem ter visto já empresas que imprimem gráficos do Excel, tá? Gráficos do Excel e põe no mural, assim. É a mesma coisa, só que de uma forma mais, como se diz, elegante.